Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação no terceiro dia do planejamento da sua carreira para 2022. Como eu falei, o objetivo desses 3 dias, primeiro, era dividir em 3 partes para ficar mais fácil, porque o conteúdo ele é muito abrangente, ele parte de uma metodologia, ok? Então, assim, não adianta nada eu trazer um único conteúdo para vocês em um dia, por quê? Porque fica muito puxado, e já pelos feedbacks que eu recebi, as lições de casa já são bem puxadas, né? Então, em 3 dias, assim, tem muito que escrever, e quando você começa a falar de planejamento, na realidade, eu sou administradora de empresas, então a gente está falando de planejamento estratégico. Então, essa é a maneira como as empresas elas fazem o planejamento. Lógico que a gente está falando aqui de pessoa física, mas pode ampliar para quem tem empresa, tudo. E, assim, parte de um princípio, parte do quê? Do objetivo principal. Então, quando a gente vê as grandes empresas fazendo a apresentação, os balanços do final do ano e estabelecendo as estratégias para o ano inteiro, na realidade, eles partem do quê? De um planejamento muito bem feito e que precisa ser viável. Porque, como eu falei para vocês, se o planejamento ele é mal feito e se vocês fazem algo que está além das possibilidades, isso gera uma enorme frustração. E vocês estão aqui trabalhando, investindo o tempo de vocês, justamente o que no que vocês desejam, e assim, a gente não pode ser o nosso pior chefe, né? Eu sempre brinco disso, né? A gente não pode ser o pior, né? Então a gente tem que ser um gestor adequado. Então é muito importante, como eu disse ontem no finalzinho, que vocês avaliem a viabilidade do plano de vocês de acordo com o cenário que vocês vivem hoje, porque em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20, tudo é possível. Agora, eu não preciso querer fazer o que eu gostaria de fazer em 5 anos, em 1 ano. Então, eu peço para vocês serem muito carinhosos com vocês. Muitas vezes eu uso até algumas expressões mais emocionais, né? Muitas vezes algumas pessoas não usam, mas justamente porque a gente precisa dar atenção para o que justamente para não gerar falsas expectativas e para a gente fazer um plano realmente que a gente queira seguir, porque senão a gente desiste no meio do caminho. E um dos pontos que vocês colocaram lá atrás para mim foi justamente esse, da dificuldade de seguir adiante um plano. E essa dificuldade é justamente por conta disso. Muitas vezes a gente estabelece alguns planos tão absurdos que fica muito difícil de seguir. E o nosso cérebro não é bobo, né? Então, aí ele já, isso aí é mais um dos seus planos mirabolantes que não vai dar certo. Então, e esse não é o objetivo aqui, é justamente vocês aproveitarem essa semana comigo aqui, e qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, orientação, vocês têm meu contato, vocês têm o meu Instagram, o LinkedIn, então é contato aberto para tudo que vocês tiverem de dúvida aqui, tá ok? Para poder ajudar vocês a seguir adiante. Então, o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de planejamento, no sentido de estabelecer competências que precisam ser desenvolvidas para definir as metas. Se vocês tivessem essas competências estabelecidas, provavelmente vocês não estariam aqui, vocês estariam correndo atrás da meta e pronto. Então, o que, que acontece? Quando vocês definem uma meta, vocês têm parte das competências, porém, vocês precisam sentar e refletir sobre isso. E aí, eu coloquei aqui embaixo, e isso aqui é consequência das conversas que a gente teve, das interações, porque é o que eu falei. Cada dia que passa, eu aproveito os testes que vocês fazem para entender qual é o objetivo de vocês em relação à carreira, tá? Então, assim, o que vocês me falaram, Ju? O objetivo é aumentar minha renda, o objetivo é ser promovido, o objetivo é empreender. Então, eu coloquei os 3 objetivos macro aqui, justamente para a gente trabalhar em cima deles.
E é interessante porque o aumento da renda, ele não é assim, a renda em si, ela é meio, porque pela renda, e eu já entro aqui no primeiro slide, né, assim, só estruturando, né, a gente começou com assumir a responsabilidade, ou seja, estabelecer uma meta, transformar sonhos em metas realizáveis e depois vir para competências, tá ok? Então, o que que acontece? Aqui, aumento da renda, promoção na mesma empresa, empreender e assim por diante. E na realidade, o que que acontece? Quando a gente pega um objetivo, e aí eu consolidei tudo aqui, o que que a gente faz? Avalia qual é o meu propósito. Propósito tem a ver com promoção, propósito tem a ver com empreender, assim como contribuição, de acordo com o que cada um pensa. E finanças, ela faz parte do tripé da carreira. Então, o aumento da renda, e isso é um ponto que eu não coloquei aqui, porque a gente está falando especificamente da carreira, ele traz aquele quadro que eu mostrei para vocês ontem, que é justamente o quê? Eu recebo uma renda para quê? Para me beneficiar, para ter mais qualidade de vida, para eu ter me desenvolver ou para eu me relacionar. Então, tudo isso contribui. Então, o profissional, ele é o que nos faz ter valor, nos faz nos sentirmos úteis na vida, né? E assim, colocar os nossos talentos a favor do mundo, né? E aí, eu também coloquei o SMART, que o quê? A partir do momento que eu coloquei metas macro dentro dos meus desejos profissionais, que não obrigatoriamente vão ser terminar esse ano, eu coloquei uma meta SMART que eu posso estabelecer por um período. E essa meta SMART a gente pode estabelecer por curtos períodos de tempo, ou então passinho a passinho, a cada 3 meses, justamente para quê? Para ir mensurando. E mensurar essa meta é uma coisa que tem que ser feita diariamente, semanalmente. É o que eu falei ontem para vocês. Precisa realmente ser um mantra na vida de vocês, ok? Lembrando também, né, que existem outros aspectos da vida que precisam ser avaliados, ok? Tudo bem até aí? Então, só trazendo um resumo do que a gente falou até aqui. Então, esse é um conhecimento que a gente trabalhou nesses últimos 2 dias, e isso realmente trata-se de planejamento, ferramentas de planejamento estratégico que são usadas nas grandes empresas, tá? O Smart é uma ferramenta que, se vocês falarem, todo mundo conhece, tá ok? E aí eu pergunto para vocês, quais as habilidades você precisa desenvolver para alcançar a sua meta? Por quê? Porque se vocês querem aumentar a renda, e isso já trazendo alguns casos de sucesso, muitas pessoas que passaram pelo meu treinamento, elas queriam aumentar a renda, mas elas estavam fechadas dentro do quê? Do escopo que elas tinham, da vida que elas tinham. E, na realidade, qual é o objetivo quando você começa a avaliar? E aí eu já começo a falar um pouco do trabalho que eu faço, tá? É você avaliar o que que você tem hoje, o que que você está fazendo hoje na empresa e aonde que você realmente precisa começar a se desenvolver. Por quê? Porque muitas vezes o nosso gestor chega para a gente e fala: Nossa, adoro você como funcionário, você é maravilhoso. Ou o nosso cliente, né, fala assim: Nossa, não, você é maravilhoso, está tudo bem. Só que o que acontece? Eles não percebem, porque eu comparo, como eu tenho empresários aqui, eu também tenho gestores de empresa, tem pessoas de empresa aqui, eu comparo os dois, tanto o cliente, como também os parceiros, como o gestor, como as pessoas que a gente interage e nossos chefes, muitas vezes indireto. Um cliente é nosso chefe. Muitas vezes na empresa a gente não tem acesso ao cliente final, o nosso gestor representa o quê? A necessidade de um cliente final. Então, todas essas interações que eu faço, elas permitem que o quê? Que eu traga o meu valor, que eu coloque o meu talento a serviço. E numa empresa,
O que que a gente faz? E, assim, não é uma visão romântica, é uma visão prática, é uma visão de administrador. Eu troco o talento por recursos financeiros. E quanto mais talentos vocês desenvolvem, mais recursos financeiros vocês terão acesso. Então, o que acontece? Eu estou estável na minha carreira, eu estou estável no meu negócio. Na realidade, o que está acontecendo? Está faltando a oportunidade. Você não está se dando a oportunidade, ou de repente tem alguma outra alternativa para que você expanda isso. E esse é o momento, assim, que é aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E realmente isso traz um pouco de dor. Por quê? Porque eu vou mexer numa ferida, eu vou ver o que que eu preciso desenvolver. Porque muitas vezes, o cliente nos acha maravilhoso, o gestor nos acha maravilhoso. Agora, eles estão dando sinais de que eles estão contentes, porém, em algum momento pode aparecer alguém, como por exemplo, um colega de trabalho que se destaca muito mais que você, que seja promovido, ou o cliente encontra uma empresa em que ele goste mais. Então, avaliando o que vocês querem, que é aumentar a renda, como que vocês conseguem? E eu não dou nenhuma resposta mirabolante aqui, porque não vai ser, eu não vou indicar mercado de ações, eu não vou indicar carteiras imobiliárias, nada disso. Não, não, a fórmula mágica que eu conheço, ela não é mágica. A fórmula mágica que eu conheço é trabalhando. Então, e trabalhando o quê? Trabalhando com qualidade, trabalhando assim, no ritmo que vocês querem, lógico, porém, assim, desenvolvendo outras habilidades. E quando a gente está desenvolvendo outras habilidades, a gente realmente precisa de um esforço extra. Ou seja, você precisa jogar uma energia extra. E tem pessoas que me falam assim: Juliana, mas eu estou entregando mais do que eu deveria. Não, você não está, porque o que acontece? Você precisa investir, e quando você está ali no dia a dia, você tem a oportunidade de desenvolver uma nova habilidade. E o cliente só compra o que ele vê, e o chefe só compra o que ele vê. Ele pode até, nas empresas, apostar em você. Agora, o quanto que você, enquanto ele está apostando em você, o segredo do seu resultado está na mão dele. Enquanto, quando você começa a desenvolver novas habilidades, automaticamente você começa a ter o quê? Mais ferramenta de negociação. E aí é o que eu falei. Então, assim, como que funciona até aqui? Até hoje, o que que a gente está fazendo? Uma estrutura em que você sozinho, comigo aqui, está avaliando a sua vida. Você está fazendo uma autoavaliação. O que está bom, o que não está bom, ok? Por quê? Porque nesse aspecto, muitas vezes o teu cliente já falou para você o que você precisa mudar, ou o teu chefe já falou para você o que você precisa mudar. Agora é dor. E aí, muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente tem dificuldade de receber críticas, ou então pelo fluxo de trabalho, ou então até por uma falta de habilidade, a gente não segue além. Então, eu coloquei aqui as 8 habilidades, e aí eu vou abrir um pouco mais, né, esse leque, que você precisa desenvolver para alcançar sua meta. Então, aqui eu trago o espírito de equipe. Como é que está com a equipe? Você participa? Você realmente se engaja? Você trabalha por algo que realmente é importante? Quando alguém te liga, você está ali à disposição, querendo entender o problema, justamente para crescerem juntos, porque hoje em dia já não dá mais para trabalhar individualmente. Todas as decisões elas são tomadas de uma maneira colegiada, inclusive as decisões particulares nossas. Então, por exemplo, você vai tomar uma decisão, você vai consultar sua mãe, vai consultar seu marido, vai consultar um amigo. Então, mesmo a gente, como pessoa física, a gente tem o apoio das pessoas para tomarmos as nossas decisões. E as empresas, elas esperam isso da gente, de uma maneira o quê? Lógico, existe competição dentro da empresa? Existe, não vou romantizar aqui, mas de uma maneira em que haja parceria.
e que seja bom para quem? Para a empresa, e sendo bom para a empresa, automaticamente vai ser bom para vocês, ok? A liderança. A liderança, ela muitas vezes, a pessoa fala, não, mas eu não sou gerente, não sou diretor, eu não tenho que fazer esse papel. Liderança hoje é um papel, muitas vezes, indireto. Então, o que acontece? Se você quer ser um gestor, o seu chefe, ou o seu gestor, ele está olhando para você e avaliando a sua habilidade de liderança. Então, assim, não guarde essa habilidade para quando você precisar. Por quê? Porque ela está sendo exercida o tempo todo e você pode liderar, de repente, um projeto que está na sua mão. Então, tem diversas maneiras de liderar e eu me lembro que, quando eu assumi a área como gestora, eu já era líder, porque justamente eu fiz um trabalho de consultoria da minha carreira assim, eu comecei a desenvolver essa liderança e comecei a o quê? A estruturar, comecei a interagir com pessoas para entregar resultados, porque senão acaba que a pessoa fala: "Ah, não, e ele não tem nenhuma capacidade como líder", sendo que liderança, e eu vou mostrar para vocês aqui, são diversas competências, sabe, é você pedir um documento para outra área, ou você realmente ligar para um cliente e resolver um problema, mentorar, assim, fazer mentoria de pessoas, isso tudo é liderança e ela pode ser indireta. Ah, mas tem pessoas que nascem com ela mais nata, sim, como tem pessoas que são assim, pessoas que falam pouco e são altíssimos especialistas como cientistas, né. E aí eu já falo das capacitações técnicas também. Qual a capacitação técnica que você precisa desenvolver? Ali embaixo eu coloquei um cientista, né, para você alcançar o seu objetivo. Muitas vezes, assim, eu quero trabalhar numa multinacional, eu não sei inglês. Poxa, tem que começar a estudar inglês, sim. Não pode esperar chegar a hora da entrevista para ir começar a estudar, não, é todo dia. Então, precisa realmente desenvolver habilidades técnicas. Eu estou querendo desenvolver um produto específico para o meu cliente que me pediu, né? Então, vou desenvolver uma capacidade técnica. Tudo bem até aí? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Eu estou falando bastante aqui. Performance. Qual o resultado para eu conseguir esse aumento? Qual o resultado que eu sozinho, por enquanto, eu estou avaliando? Porque antes de eu fazer a comunicação, eu preciso avaliar o que que eu posso fazer. Por quê? Porque quando eu chego para o meu cliente ou para o meu gestor e falo que eu quero um aumento, ou que eu quero uma promoção, eu tenho que mostrar as iniciativas que eu tenho, o que que pode ser: "Ah, mas meu gestor pode roubar isso". É, aí faz parte, mas assim, você vai saber, de repente você envolve outras pessoas, faz um trabalho paralelo e assim, se o seu gestor não é parceiro, tá na hora de mudar de trabalho. Agora, antes de fazer isso, avalia se você não se fechou para oportunidade de conversar, ou seja, comunicação, que é até o balãozinho que eu já coloquei aqui embaixo, que é uma das outras habilidades, e aí, na realidade, quem está fechando as portas e as oportunidades é você, porque muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, e é normal, faz parte. Então, todo o ser humano, ele às vezes faz isso. Então, é importante você realmente fazer uma autorreflexão sobre se é o gestor ou se a maneira como vocês se comunicam é que está inadequada. Por quê? Porque muitas vezes o teu gestor se fechou porque você se fechou primeiro. Então, é muito importante. E quando eu faço essas mentorias, eu falo sobre isso, porque o feedback do gestor, e é isso que eu faço na minha mentoria, é extremamente importante. Por quê? Porque quando você vem conversar comigo, tudo tá bom. Juliana, poxa, aí você vem trazer as suas forças. Só que eu também quero saber o que que as pessoas pensam de você, porque isso é material que eu vou usar a seu favor para o seu crescimento, para aumento da sua renda. Isso geralmente não é errado não, porque no último ano algumas pessoas foram promovidas com o trabalho que a gente fez em conjunto, né, e outras elas mudaram de trabalho e todas elas receberam aumento. Então, isso é muito legal, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, comunicação.
coloquei aqui a liderança, performance, desenvolvimento pessoal. O que que é esse desenvolvimento pessoal, né? O também desenvolvimento profissional. A parte de autoestima, e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, são algumas características que o pessoal chama de soft skills, em que você precisa desenvolver, e são habilidades muito mais complicadas de se desenvolverem. É muito é muito famosa aquela frase em que as pessoas são contratadas pela técnica e são demitidas pelo comportamento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal aqui, são técnicas assim em que eu desenvolvo, eu me coloco a favor da mudança, e vocês estão fazendo isso aqui comigo, justamente para quê? Para ampliar meu olhar sobre a maneira como eu estou fazendo. Então, como que eu faço? Como é que está a minha autoestima? Como que está essa parte de autodesenvolvimento? Então, é muito a minha parte de empatia, então a minha parte de inteligência emocional, que antigamente não era avaliada, mas hoje é fator decisivo para a contratação de uma pessoa. Então, quando um gestor chegar para mim e falar, vou contratar tal pessoa, eu sempre falo, antes disso, precisa fazer uma dinâmica de grupo para avaliar aquelas dinâmicas de grupo que muitas vezes vocês odeiam, justamente para avaliar o quê? O comportamento, a interação da pessoa. E isso é muito bom que aconteça, apesar de muitas vezes a gente querer a vaga, tudo, porque na realidade, se a contratação é feita inadequadamente, existe um grande sofrimento para todos os envolvidos. Porque uma vez que a empresa faça uma contratação errada, não só a parte de custos, que são altos custos, mas também o sofrimento emocional para todos os envolvidos, ok? E aí também resultado, coloquei aqui, comunicação, liderança, resultado e motivação. O que que te motiva? Quais são os seus valores? O que que você gosta? Você gosta de empresa que faz mais festa? Você gosta de empresa mais da área da pesquisa? Empresa que dá mais liberdade de criação? Ou uma empresa que, assim, é mais engessada, no sentido de, assim, seguir mais rotinas? Então, é muito importante que, assim, a tua motivação ela esteja conectada com tudo isso que você tem como objetivo, porque senão você não vai gostar. Então, na realidade, eu me lembro quando eu comecei a refletir sobre a minha transição de carreira, e eu adoro criar, né? Então, quem já fez trabalho comigo, todo dia eu estou inventando alguma coisa. Então, assim, poxa, trabalhar na esfera pública para mim seria muito sofrido no começo. E aí eu acabei até todas as pessoas, a maioria das pessoas da minha família são da esfera pública, e quando eu fui fazer a transição de carreira, quando eu parei no banco, decidi ficar um pouco com minhas filhas e depois optar pela transição, eu cheguei a olhar a esfera pública, porque eu trabalhava com legislação, trabalhava com o Banco Central, mas aí eu comecei a olhar, eu falei, poxa, lá onde eu estava, no corporativo, eu tinha tanto espaço, que é esse espaço que eu estou compartilhando com vocês para criar, para desenvolver, basta mudar muitas vezes o olhar, e aí, de repente, na esfera pública não ia ser desse jeito, pelo menos eram as histórias que os meus familiares me contavam. E aí foi quando eu encontrei empreendedorismo. Então, assim, é muito importante que vocês, a motivação esteja alinhada na vida de vocês. Isso é extremamente importante, tá ok? Porque se não tiver motivação, não rola, não adianta, não adianta mesmo. E aí, o último resultado, quais os resultados que eu quero? Então, de novo, né, como é que eu faço para estabelecer esses resultados? Aonde que eu vou conseguir, de repente, reduzir um custo da minha área? Porque aí vocês vão precisar começar a buscar o quê? Resultados. Como é que eu consigo aumentar minha renda? Se a minha empresa gerar muita multa, eu posso pedir, começar a economizar e falar, opa, peraí, eu consegui ajudar vocês a economizarem, então eu quero um bônus aqui, eu mereço um aumento. Então, sempre existe uma oportunidade de você estar avaliando o que que você pode fazer de diferente dentro da tua área para crescer, para ajudar a aumentar a tua renda. E aí é o que eu falo, né?
Eu aqui não estou falando de nenhuma mágica, não dá para jogar assim, não estou propondo jogar na Mega Sena, não estou propondo qualquer outro tipo de trabalho, a não ser vocês realmente usarem o talento de vocês a favor do objetivo de vocês, ok? Como? Desenvolvendo habilidades. Tudo bem? Então, agora eu vou parar aqui e vou trazer aquele questionáriozinho famoso, né? Deixa eu pegar ele aqui. Cadê o questionáriozinho? Para vocês me responderem qual a habilidade que vocês querem, que você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo. Deixa eu pegar aqui. Está valendo a pena? Então, eu vou pedir para vocês responderem. Eu vou pedir só para vocês me darem um okzinho. Ele está permitindo que vocês coloquem mais de uma habilidade, né? Não? Só uma? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui rapidamente. Deixa eu ver que às vezes... Deixa eu ver aqui. Só uma coisinha, multiple choice. Bom, vê agora. Não deixa não, Gil. Só uma. Só uma? Só. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Multiple choice. Deixa eu ver. Ah, peraí, já achei. Aqui. Deixa eu ver se ele deixa no formato do Donald, que é tão fofinho. Pode ver agora, acho que agora vai. Agora deu certo, mais de uma. Deu, pronto. As ferramentas, elas dão tantas opções que a gente esquece de colocar todas as opções. Posso ver já? Deixa eu ver por enquanto. Não. Deixa eu ver. Quatro pessoas já responderam. Se está faltando uma. Tá, então eu vou gerar aqui os resultados e aí eu vou compartilhar com vocês. E aí aqui está o resultado. Então, assim, uma maioria respondeu o quê? Desenvolver capacitação técnica. Então, esse é um dos objetivos que vocês têm. Agora, quando a gente fala de desenvolver capacitações técnicas, eu sempre recomendo que se tome muito, muito, muito cuidado, porque isso precisa ser negociado. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu que ele estava se preparando para trabalhar numa outra multinacional, é outro case, tá ok? E aí, assim, ele fez uma entrevista em inglês.
E ele estava morrendo de medo de participar, por quê? Porque o inglês, se você trabalha numa empresa nacional, você não usa, você pode ser fluente, viajar, falar lá, entendeu? Mas assim, não adianta, porque você não está usando ali no dia a dia, então vai dar uma arranhada. Então, eu lembro que eu preparei, assim, a gente juntos preparamos, né? Eu preparei ali para a entrevista, eu faço essa parte de preparar as pessoas para as entrevistas, né? E, e aí, o que aconteceu? Ah, eu vou contratar um professor de inglês hoje. Aí, ele fez a prova. A empresa fala espanhol. Então, o que acontece é, o espanhol, para você ver que interessante esse ponto de línguas, né? Aí ela, não, mas eu precisava do inglês, eu precisava ter um professor particular de inglês. E, na realidade, o inglês, ele foi importante, porque se ele precisasse, ele usaria, porém, ele teve que depois, foi contratado, sem mentir, é o que eu sempre falo. Ah, tá numa entrevista, fala inglês fluentemente? Não, não falo, eu trabalho em empresa no Brasil, mas eu sei falar, se precisar, a gente prepara para a entrevista, 15 minutinhos de inglês todo dia. Agora, não vai fazer na entrevista que você não vai passar. Então, o que acontece? O inglês foi engavetado e a pessoa teve que aprender espanhol do dia para a noite. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de capacitação técnica, é muito importante que vocês tenham bastante cuidado. Combinar, realmente é importante essa capacitação técnica que eu preciso? Ela vai fazer a diferença? Então, isso é fundamental, porque às vezes você faz a capacitação e, de repente, não era aquilo que o cliente estava precisando. Então, bastante atenção para isso, ok? E aí, assim, o menor aqui é a liderança, tá? Então, assim, aumentar resultado, aumentar motivação, melhorar a comunicação é extremamente importante, muito, muito. Então, você vê, aumento da performance, aumento do resultado para poder aumentar o meu salário, aumentar a minha motivação, e aqui aparece a melhoria na comunicação, e melhoria da comunicação, assim, na minha visão hoje, é um dos itens mais importantes para a gente manter as nossas equipes, para a gente conseguir comunicar adequadamente o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Então, show de bola, muito bom. Então, aqui, vamos continuar. Então, era isso. Então, assim, passando rápida, já são o tempo voa, né? Rapidamente aqui, eu vou passar mostrando um pouco das competências pessoais para vocês, ok? O que a gente fala de competência pessoal e, assim, vocês percebem que não tem nada a ver com capacitação técnica, só que é o que mais a gente faz o dia inteiro. É ter que ter paciência, é ter que ter empatia, é ter que ter autocontrole, é ter que comunicar adequadamente. Então, é muito interessante quando a gente fala dessa parte de desenvolvimento, né, individual, desenvolvimento profissional, porque as competências pessoais, elas são ultra importantes e elas são importantes na nossa vida como um todo, porque a gente é testado o tempo todo. E é muito interessante, porque geralmente as pessoas que a gente não se dá bem no nosso âmbito familiar são muito parecidas com as pessoas que a gente não se dá bem no âmbito profissional. Elas têm a mesma característica. Então, quando a gente começa a desenvolver as nossas capacidades, que são os soft skills, assim, a gente cresce muito. Tudo bem? Eu não vou passar um por um, mas é só para vocês saberem, ok? Porque isso aqui, quando a gente entra na mentoria, eu exploro mais, tá? Então, qual é a outra competência? Organizacional. Então, aqui tem a ver com estratégia. Isso aqui é super importante, justamente por quê? Porque tem a ver com resultado, tem a ver com performance. Então, elas são extremamente importantes aí para o resultado que vocês precisam alcançar. Então, assim, são 3 tipos de competência, as 3 são importantes. Agora, olha que interessante, né? Assim, aqui tem bastante metodologia
E hoje a análise de dados, para quem é da área de tecnologia, é ouro, porque tem muitas vagas em aberto em muitas empresas. Porque não tem profissional pronto, não tem. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida aqui? Posso passar? Tá. E aí as competências de liderança. Olha só, que interessante. Vocês colocaram liderança como menos importante. Olha como liderança é importante. Liderança significa mediação de conflito, né? Motivar a equipe, motivar a turma a alcançar o resultado, dar coaching, o coaching no sentido de orientação, no sentido de treinamento, inovação, persuasão, influenciar, direcionar, criar uma visão, liderar, esclarecer os valores e promoção de aprendizados e mudança. Olha como é importante a liderança. Então, a liderança, muitas vezes, não, mas eu não sou pago para ser líder. Mas olha só o quanto você, muitas vezes, está exercendo a liderança na sua família e o quanto você pode crescer dentro da tua empresa sendo líder, e não precisa ser aquele líder, o todo-poderoso, pode ser uma liderança mais, como é que eu posso dizer, nos bastidores, e olha o quanto que consegue ajudar. O Bernardinho, a gente tem diversos líderes, diversos estilos de liderança, e assim, você pode estar influenciando aí muita gente e justamente conseguindo o quê? Negociar teu objetivo, teu salário. Né? É isso. Tudo bem? Então, era assim, a gente chegou agora no final, e aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, porque, na realidade, o desenvolvimento de habilidade, ele vai realmente até aqui. Então, eu gostaria de saber se para você está claro, se tem alguma dúvida. Então, o que acontece? Dentro do plano de vocês, é muito importante que vocês avaliem, e eu compartilho com vocês esse material, tá ok? Quais são as habilidades que vocês realmente precisam desenvolver no objetivo de vocês? Alguma dúvida? Oi, Ju. Oi. No meu caso, tudo isso é coisa nova. Essas competências, porque eu sempre trabalhei sozinha, sempre fiz tudo sozinha com a minha sócia, com a Débora. E você tem alguma sugestão de livros para poder abrir a minha mente, para poder conversar mais a fundo? Olha, livros, tem milhares de livros. Agora, o que é mais fácil? É você realmente, e aí eu vou falar da mentoria, tá? Mas é muito mais fácil você avaliar aonde que você quer chegar e aí trocar uma ideia ou, assim, avaliar, e tem que ser uma autoavaliação, até um feedback de um gestor ou, de repente, do próprio sócio, tá, Cláudia? Porque você tem sócio, né? De quais as habilidades que seriam importantes você desenvolver. E aí, assim, é um momento de muito coração aberto, tá? Por quê? Porque vai vir um feedback que, de repente, não é um feedback que você gostaria. E isso serve para todas vocês, tá ok? Mas ali vai estar o ouro, ali vai estar a informação. O teu cliente traz, precisava mais de tal coisa. E é por isso que eu falo que as mentorias que eu faço, eu preciso muito desse material, porque o cliente fala muito do que você precisa. Então, dentro, por exemplo, aí você me fala, Juliana, eu quero fazer um trabalho mais de mediação, tá? E aí você pode fazer um trabalho comigo, com outro profissional, entendeu? Ou pode ler um livro, por exemplo, tem o empreendedorismo, tem o mito do empreendedor, que é muito interessante, é muito legal, entendeu? Mas, assim, é muito importante que você entenda aonde que está pegando, porque senão você vai ler 50 mil livros e não vai resolver a situação. Então, mas se você precisar de algo específico, aí depois você pode me falar, que aí eu te dou uma ideia, ou te dou um direcionamento de livro,
e mesmo vídeos que você pode ver, que você pode olhar. Agora, um Vídeo trabalho... eu não curto muito, não. Não curte, tá? Não. Livro... Livro... Livro. E, assim, aí precisa avaliar, porque você vê, eu passei aqui 2, 4, 6, 12, 24, 36 competências. Sim. Então, precisa avaliar qual a competência que você quer desenvolver, e aí, baseado nisso, você fazer um trabalho. Tá. Agora, o mais interessante, e não é vendendo, mas vendendo meu peixe, é você olhar aonde que está o problema, entendeu? E aí, baseado nisso, começar a expandir, a abrir essa caixa para ver. Aí vai ter livro, vai ter vídeo, vai ter prática, vai ter uma comunicação com o teu cliente, uma comunicação com o teu sócio. Então, e assim, o trabalho na prática é o trabalho mais genuíno, é um trabalho que dá mais resultado. Eu consegui responder? Sim, conseguiu. Tá. Obrigada. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Então, tá bom. Então, eu vou parar aqui um pouquinho e eu vou só perguntar o que vocês acharam daqui, mas aí depois eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, só para eu apresentar um pouco do meu trabalho, né? E aí eu peço um pouquinho... Deixa eu achar aqui o slide, que aí eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam do todo da apresentação. Valeu a pena esses 3 dias? Vou pedir mais umas palavras para vocês. Deixa eu pegar aqui. Para vocês, ficou claro como... Deixa eu pegar aqui. Se puderem responder. Ficou claro como fazer um planejamento? Então, assim, no Simpla tem toda a estrutura, e essa estrutura fica para vocês, ok? De como vocês fazerem. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando, dá para fazer. Opa, dá para fazer tranquilamente. Agora, o ponto é, qual o tempo que eu vou gastar? Né? Então, é muito importante. E como que eu vou seguir adiante? E vai em linha com um problema que vocês colocaram, que, Juliana, eu começo, mas eu não dou continuidade, que tem a ver com persistência, com disciplina, com organização, com a parte de gestão de tempo, então tem a ver com tudo isso. Né? Então, assim, como, eu não sei fazer o plano, então eu trouxe a estrutura do plano, e aí você vê que interessante, a partir do momento que eu desenvolvo o plano, começam a surgir habilidades, e qual é a melhor habilidade? É um livro que eu vou investir tempo para, de repente, desenvolver essa habilidade, de repente um curso, uma especialização, porque tem diversas oportunidades. Tá? Vocês responderam? Deixa eu pegar aqui. Então, o mapa, nossa, ficou tão bonito. Esse mapa é muito bonito. Muito bom, só. Muito bom. Poxa, eu agradeço o feedback e, assim, essas ferramentas hoje são sensacionais. Então, eu realmente espero que esse conteúdo ajude vocês aí a estruturarem o planejamento de vocês. Obrigada.